Vamos pensar numa função como esta que está aqui. Frequentemente nós queremos estudá-la apenas num intervalo limitado, por exemplo, como este, e é útil termos uma série de Fourier. Para isso, o que temos que fazer é ignorar a função original, pensar apenas no troço que nos interessa e imaginar que a função com que vamos trabalhar é uma cópia periódica desta. Ficamos então com esta função, e quando temos uma função periódica, podemos considerar a série de Fourier correspondente. Ora, para funções periódicas, vamos ter uma base constituída por funções constantes, funções baseadas no cosseno, funções baseadas no seno. Há que ter atenção que com n igual a 0, isto seria uma função constante, mas é comum separar o n igual a 0, porque algumas das fórmulas que vamos ver mais adiante são distintas. Portanto, o argumento do cosseno e do seno dá n voltas ao intervalo que nós teremos. Portanto, se o intervalo tem comprimento daqui a aqui, nós queremos que com n igual a 1, o argumento do cosseno dê uma volta ao círculo trigonométrico, ou seja, corresponda a 2π. Portanto, ficamos com 2πnx sobre comprimento. Quem são os coeficientes? Os coeficientes, no caso em qualquer deles, é o produto interno da função f com o elemento de base, dividido pela norma ao quadrado desse elemento de base. No caso do 1, a norma ao quadrado é o comprimento. No caso dos cossenos e dos senos, a norma ao quadrado é metade do comprimento. Que produto interno é este? É simplesmente o integral ao longo do intervalo do produto das duas funções. Um ponto que vale a pena recordar é, se a função f for ímpar, então o nosso f menos x ficará a 0 mais somatório de an cosseno de... O cosseno fica na mesma, porque é uma função par, mais somatório de bn seno. E agora, o seno, como é uma função ímpar, há aqui uma troca de sinal. Ora, se a função original é esta, a única forma de a função ser ímpar, portanto, f de x é igual a menos f de menos x, concluímos que a parte constante fica a 0 de um lado menos a 0 do outro, portanto, a0 é igual a 0. Os coeficientes para os cossenos ficam an de um lado menos an do outro, e portanto an é igual a 0. E os coeficientes para os senos ficam bn de um lado menos bn do outro, não há qualquer restrição. Portanto, se a função for ímpar, vamos ter apenas uma série de senos. Da mesma forma, se a função for par, estas duas são iguais, e portanto não há restrição no a, não há 0, não há restrição no an, mas no caso dos senos, o coeficiente de um lado é bn, o coeficiente do outro é menos bn, e portanto os bn's têm que ser 0. O que podemos fazer com isto? Bom, e se tivermos uma função definida no intervalo de 0 a alguma coisa, e a condição que exigimos é que o valor nos extremos é 0. Mas precisamos ainda ter uma série de Fourier ou uma variante dela. Bom, para ter uma série de Fourier precisamos que a função seja periódica. Portanto, poderíamos pensar, será que vamos fazer uma cópia periódica da função? Bom, isso não funciona necessariamente. Porquê? Porque quando nós queremos usar séries desse género, tipicamente nós queremos fazer derivadas da série, e isso não é muito compatível com ter cantos e descontinuidades na função. Então o que vamos fazer é fazer um prolongamento da função. O prolongamento que vamos escolher é um prolongamento ímpar. Sim. Por que um prolongamento ímpar? Outra alternativa seria um prolongamento par. Ora, um prolongamento par não nos garante que consigamos evitar este canto. Já um prolongamento ímpar garante-nos que esta continuação é suave. Mas, o que quer que esteja deste lado, vai colar com o que está daqui de forma compatível, ou seja, o prolongamento continuará mais à frente.
O que é que acontece com isto? Acontece que o comprimento do intervalo duplicou. Portanto, antes era só daqui a aqui, agora é tudo isto. Então, como a função é ímpar, a nossa série vai ser uma série de senos. Mas o ponto importante é que o comprimento que usamos no denominador é o novo comprimento, ou seja, o dobro do original. Se quisermos uma função com a condição que nos extremos do intervalo, de novo, 0 para a direita, nos extremos do intervalo a derivada seja 0, fazer um prolongamento periódico só por si não chega, porque temos descontinuidades. O prolongamento ímpar também pode causar-nos uma descontinuidade no zero. O que nos vai dar jeito é um prolongamento par, ou seja, ficarmos com algo assim. E, portanto, o módulo que é repetido é este. O intervalo duplicou de comprimento, o módulo é este, e o prolongamento par automaticamente dá conta do recado de ter continuidade sem cantos no outro extremo do intervalo. Portanto, neste caso, a nossa série ficará termo constante mais uma série com n maior que 0 de an cosseno de 2πnx sobre o comprimento e, de novo, trata-se do comprimento do novo intervalo, ou seja, o dobro do comprimento original. Outra coisa que pode acontecer é precisarmos que a função seja 0 num extremo do intervalo e tenha derivada nula no outro extremo do intervalo. Este caso é um pouco mais complicado. Bom, em primeiro lugar, para lidar com o possível canto no extremo onde ela é 0, vamos fazer um prolongamento ímpar nesse extremo. E, portanto, duplicamos o intervalo, mas agora, se tentarmos fazer simplesmente um prolongamento periódico, temos uma descontinuidade no outro extremo, que será repetida. Mas aquilo que nós queremos é fazer um prolongamento refletindo na horizontal, ou seja, nós queremos prolongar assim. Mas então fazer isso, aqui prolongamos assim, daqui prolongamos assim. E com isto, aquilo que vamos repetir é o quádruplo do intervalo original, mas evitamos os cantos. Ora, como a função neste caso é ímpar, vamos ter uma série de senos. Mas o novo comprimento é desta vez não o comprimento original, não o dobro, mas o quádruplo do comprimento original. Além disso, nem todos os n's vão ocorrer, apenas os n's ímpares vão ocorrer nesta expansão. Porquê? Bom, a função ser ímpar significa que só aparecem senos. Mas temos ainda aqui uma outra simetria no outro extremo. E essa simetria, se formos fazer as contas, vai nos indicar que para n par o bn é 0. Por fim, podemos perfeitamente ter uma condição em que queremos que no outro extremo, no extremo do 0, a derivada seja 0 e no extremo à direita a função seja 0. Aqui fazemos o contrário, fazemos um prolongamento par deste lado e um prolongamento com a rotação de 180 graus deste lado. Portanto, fazendo os dois prolongamentos, isto fica assim. De novo, o intervalo ficou quadruplicado e os novos extremos são perfeitamente compatíveis. Portanto, temos a seguinte expressão para a função. Portanto, aqui temos o comprimento no denominador, de novo, é 4 vezes o comprimento original. Um ponto que pode ser útil ter em conta é quando vamos à procura dos coeficientes do AN ou do BN, ou, nos casos anteriores, os coeficientes do prolongamento par ou do prolongamento ímpar. Vamos fazer produtos internos. Portanto, as expressões são as que já tínhamos visto daqui. Estes produtos internos, em teoria, deveriam ser feitos no intervalo
prolongado. Mas, uma vez que os senos, cossenos, constante que usamos, têm simetrias semelhantes às da função, o integral para os elementos da base que ocorrem na série, e apenas para esses, o integral no intervalo prolongado é simplesmente um múltiplo do integral no intervalo original. Ou seja, se calcularmos coeficientes apenas correspondentes aos termos que aparecem na série, podemos usar os intervalos originais em todos estes cálculos, tanto no numerador como no denominador.